Hino do Silêncio 77, 7. Afinação, por favor. Setenta e sete, 2 pulsos precedem.
Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. 79. 79. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Chamemos outro hino. O hino 223. 283. Tá bem. 283. 283.
Aleluia. Aleluia. Chamemos outro hino para a oração. 49. Deus abençoe, irmão. 49. Glória a Jesus. Yeah.
Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos orar a Deus com a certeza que o Senhor já ouviu o louvor dos hinos que cantamos e ouvirá também a nossa oração, pois a fazemos nos méritos de Cristo. E neste culto também houve pedidos de oração ali na entrada, vários que pedem oração por motivo de enfermidade, tribulação, causa, viagem. Há pedido de oração também pelas famílias e pelas famílias enlutadas, e também para a pessoa testemunhada desta graça. Muitos de nós entrou também pela primeira vez na congregação ou assistindo um culto como testemunhado. E o Senhor fez obra de conversão. Oremos para que o Senhor também chame para a sua graça aqueles que já são testemunhados dela. Há também vários pedidos aqui à parte. A irmã Cristina de Gênova, na Itália, vai passar por uma cirurgia para retirar um tumor na cabeça amanhã. A irmã Nanda está há mais de 15 dias internada com Covid e a família roga as nossas orações. O irmão Douglas Cury Júnior, filho, vai passar por uma cirurgia e também rogam nossas orações. O pai está aqui presente. O irmão Wilson Vacari, músico da Vila Liviero, está internado em estado grave com Covid. Também o irmão Luiz Gomes, que é cooperador do ofício ministerial em Panorama, cidade do interior paulista, está entubado em Presidente Prudente com Covid. Oremos por ele também, irmãos. Nosso irmão Joaquim Saraiva sofreu um acidente e roga as nossas orações. O irmão José Mariano, diácono do Jardim Paranaense, em Curitiba, está em estado grave de saúde. O irmão Sidney Castiglione, ancião do Jardim Bandeirantes, em Jaraguá, também está internado com Covid. E recém-nascida, chamada Eva, está internada com complicações de saúde. Esses são os nomes anotados aqui, irmãos. Mas tem muitos que não foram anotados e, portanto, não mencionamos, porque não sabemos e não conhecemos o interior do ser humano. Mas Deus, irmãos, que conhece cada uma das estrelas do universo e chama cada uma delas pelo seu próprio nome, Ele sabe o que se passa entre nós e certamente Ele virá em socorro das causas ocultas, das necessidades e das enfermidades. Virá um servo para a oração e apresentará também todas essas necessidades, pedindo a Deus a revelação da palavra. Assim, unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, busquemos a Deus na oração. Cláudio, vê quem vem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Nosso eterno Deus e Pai celestial. Aleluia. Aos teus pés ajoelhados ainda na tarde deste dia, dentro desta casa de oração, uma parte do teu povo está reunida presencialmente e uma grande parte no culto online, participando desta comunhão gloriosa. Nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo a nossa fragilidade, os nossos erros, e confessamos a Ti, ó Deus, o nosso pecado, implorando o Teu perdão e a Tua misericórdia para cada um de nós. Ó Deus. Te louvamos, ó Senhor, porque no cantar desses hinos, no tocar desses instrumentos,
nós já sentimos a Tua presença e o Senhor com certeza recebeu o nosso louvor. Te louvamos, ó Deus, porque sentimos quando cantamos o primeiro hino, o que o salmista deixou escrito lá nos Salmos: quanto é bom estarmos na Tua presença, Senhor. É melhor estar um dia na Tua casa do que 1000 em outra parte. Te louvamos pelo Teu servo que está diante de nós e sobre ele a presidência do Teu Santo Espírito. Guia-nos neste santo serviço. Receba, Senhor Deus, a voz do nosso louvor, da nossa gratidão. Te imploramos neste momento, ó Senhor, pelos pedidos de orações que chegaram até nós. Alguns foram mencionados na generalidade das causas, das enfermidades, tribulações, viagens, acidentados, famílias enlutadas, pessoas que receberam testemunhança desta graça maravilhosa, e alguns nomes também foram citados. Todos estes estão na Tua presença, e ainda incluímos todo o Teu povo em toda a face dessa terra. Quem estiver gritando, clamando, implorando o Teu favor, responda, ó Deus, por misericórdia. Pai Celestial, entregamos nas Tuas mãos esta pandemia, esta enfermidade que passou pela terra. Vemos um certo alívio, vemos, ó Senhor Deus, que algumas coisas estão melhorando, mas muitos ainda, Senhor, combatendo na parte da saúde, hospitais, terapias intensivas, internações, Senhor, médicos. Todos estes colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua benção e a retribuição do Teu favor a todos que se dedicaram para o bem do seu próximo. Apresentamos nas Tuas mãos autoridades, apresentamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, o Teu santo ministério. Te louvamos, Senhor, pois nesses dias passados nos destes boas reuniões, vimos a Tua glória e também os Teus servos que foram aprovados ao santo ministério, uma quantidade de mais de 500 irmãos, Senhor. Queira abençoá-los, revesti-los, Senhor, e que a Irmandade possa recebê-los também com amor. Pai Celestial, nesta tarde te imploramos de todo o nosso coração, manda-nos o conselho santo da Tua palavra, ensina-nos, ó Deus, abra, Senhor, a nossa mente e o nosso coração e prepara, Senhor, cada um de nós para a vida eterna. Amém. Se fosse assim a Tua vontade, independente de estar aqui fisicamente ou estar nesta comunhão por todo esse mundo afora, se fosse a Tua vontade hoje, derrama no meio do Teu povo os Teus dons celestiais, dando revestimento a cada irmandade para trabalhar na Tua obra, anunciando a Tua palavra, propagando o som do Evangelho de Cristo a toda criatura. Eterno Deus, pedimos as Tuas bênçãos em tudo, a Tua guia e a Tua proteção, rogando sobre tudo, ó Deus, que o Senhor nos guarde para a vida eterna. Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, nosso Redentor, que é bendito e é eterno. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Bom, Cláudio. Conforme já em alguns outros cultos, nesses dias que ainda temos irmãos do ministério para as reuniões, para as orações, tem sido dada a liberdade para os testemunhos, e a partir do dia 18, como já foi avisada a Irmandade, voltará também a liberdade para os testemunhos, e rogando a Irmandade que ouve e quem participa aqui também, de usar a liberdade para os testemunhos com critério, pois o tempo é precioso
E aquele que conta uma obra de Deus tem edificação, aumenta a fé em quem ouve, porém tem que ser objetivo e contar a obra que o Senhor fez. E nesta tarde também temos alguns irmãos anciãos aqui, certamente Deus os guiará de contar algum milagre, alguma obra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Irmãos, servos de Deus, anciãos, na frente do Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Rendo graças a Deus pela sua infinita misericórdia que tem tido com a minha alma, tem me chamado na sua graça ainda na minha mocidade, tem guardado nos seus caminhos até os dias de hoje. Rendo graças a Deus pela preparação. O Senhor tem preparado de estar aqui junto de vós, nesse culto a Deus, essa tarde, nesse culto online, onde, irmão, muitas vezes assistimos de nossa casa, mas hoje o Senhor tem preparado de estar junto de vós. Sou ali do Rio de Janeiro, onde Deus deu a graça de estar, irmãos, nascer, fui criado, e aonde conheci a graça de Deus. Rendo graças a Deus que nesta tarde o Senhor preparou pela manhã de vir para essa cidade. Irmãos, como o servo de Deus agradeceu pelos servos de Deus que foram levantados no ministério. Alguns vão ser ordenados, e o Senhor deu a graça de nós vir, irmão, para estar junto com o servo de Deus, nos alegrando na presença de Deus. Rendo graças a Deus que nos guardou na viagem, nesta manhã até aqui. Irmãos, tem nos dado uma boa viagem na presença de Deus. Irmãos, um tempo bem rápido, rendo graças a Deus. Irmãos, nesta tarde, porquanto o Senhor tem feito uma obra na minha família. Irmãos, e a minha mamãe, irmãos, também, há uns anos atrás, foi acometida com os 2 tumores. Irmãos, se na medicina foi feito para trazer a retirada daqueles tumores, e toda vez que ela ia, irmãos, a passar pela esta medicina, irmãos, ela disparava a pressão dela e ela não conseguia, irmãos, fazer essa cirurgia. Indo graças a Deus, irmão, que por 2 vezes passou essa condição nela. Irmãos, e eu estava no trabalho um dia, irmãos, na segunda-feira, e ela me ligou. E ligando para mim, disse que a doutora que conversou comigo no domingo, quando eu estive visitando ela, queria falar comigo na terça-feira, queria fazer um outro exame nela. Meu pai ainda estava vivo, irmãos, e desceu eu e meu pai, irmãos, para o hospital. E quando chegamos no hospital, irmãos, acompanhamos um pouco ela lá dentro, fazendo os exames. Demorou um pouco, eu fiquei bastante preocupado, sentei com meu pai no corredor. Irmãos, e de repente aquela doutora, a minha mãe veio primeiro com as enfermeiras, sentou do nosso lado, nós acariciamos ela, ficamos assim sentadinhos junto com ela. Irmãos, e de repente, irmãos, veio aquela doutora e eu atentei no crachá dela que estava, irmãos, oncologia. Irmãos, eu fiquei bastante preocupado pela resposta que ela ia nos dar, mas ela veio em direção a mim e disse para mim, como nós conversamos no domingo, a respeito que eu iria fazer outro exame na sua mamãe, eu fiz hoje um outro exame, e agora eu fiquei assim, assustado. O que você vê nesse exame? Quando eu olhei, irmãos, eu vi 2 cicatrizes, tanto no ovário como no outro, e eu falei para ela, eu estou vendo aqui 2 cicatrizes, uma num lado, uma no outro. Ela falou, é isso mesmo que eu vi, já foram feitos 4 exames anteriores, e agora esse. Ela falou, mas eu fiquei tão assustada que fiz outro, e no outro que ela fez também ficou igual, todos os 2 com cicatriz. E eu disse para ela, então quer dizer que a minha mãe não precisa passar por cirurgia? Não, eu vou dar alta para ela e ela pode voltar para casa. Indo graças a Deus, irmãos, que nós levamos a minha mãe para casa aquele dia, eu e meu pai, e no carro, irmãos, eu falei para minha mãe, conversando com a minha mãe, ela falou, domingo você conversou com ela, foi muito bom. Eu falei, mãe, eu não conversei com ela, nós fizemos a sua visita, fomos todos nós embora para casa, quem conversou com ela foi um anjo de Deus. Aleluia. E ela me viu como se fosse na minha fisionomia,
Por isso que ela veio em direção a mim e conversou comigo. Mas não foi eu. Deus enviou um anjo para que ela pudesse fazer isso, para que uma obra fosse manifesta na nossa família. Rendo graças a Deus, irmãos, que já tem 7 anos que já passou isso. Irmãos, minha mãe está lá firme, louvando seja Deus, com saúde, rendo graças a Deus por muitas obras que Deus tem feito na nossa família. E, irmãos, não trouxe saudação da Irmandade. Fiquei até, irmãos, surpreso, porque a partir do dia 18 nós teríamos essa liberdade. Mas eu aproveito, irmãos, para levar as vossas saudação para a nossa querida Irmandade ali do Rio de Janeiro, onde Deus dá a graça de atender a sua obra, com a santa paz de Deus. Amém. Rendo graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Também rendo graças a Deus nesta tarde, por ter me chamado na sua graça ainda menino. Me deu a felicidade de tocar um instrumento na orquestra. O Senhor me guardou na minha infância, mocidade, no tempo certo. Me deu uma esposa fiel. Abençoou a nossa casa com 3 filhos e já desses o Senhor nos deu 7 netos, que tem sido a alegria da nossa família. Aleluia. Louvo ao Senhor, irmãos, que fomos criados aqui nesse país, mas no ano de 2002 o Senhor nos enviou à Itália, onde residimos e estamos com a Irmandade congregando na cidade de Pescara e também na cidade de Teramo. E eu agradeço a Deus, irmãos, bem resumidamente, quando chegamos na Itália em junho de 2002, nós tínhamos trabalho por alguns meses, que era o período do verão, mas logo em seguida não tínhamos a garantia do trabalho. E foi bem assim que aconteceu. Passamos por alguma dificuldade, onde não tínhamos um emprego fixo, e Deus preparava de fazer alguns empregos temporários para sustentar a nossa casa e família. E aconteceu, irmãos, que isso foi dificultando a nossa situação financeira, ao ponto de chegar dezembro de 2002, onde não tínhamos já condição de pagar o aluguel, e materialmente os alimentos e as coisas em casa estavam acabando. Isso me preocupou muito, e eu tive a covardia, quase se dizer assim, de pensar de voltar e retornar ao Brasil. Pensei de falar com a família, anunciando a nossa volta, porque as coisas estavam difíceis e eu não queria piorá-las. E quando foi o dia 31, na parte da manhã, eu recebi um telefonema. Nós tínhamos um anúncio no jornal para prestar algum tipo de serviço, e alguém dizia se podíamos fazer esse serviço, que era limpar uma garagem e jogar alguns sacos de lixo fora. Acordei com a pessoa o valor do trabalho, e chegando em casa disse à família: olha, na parte da tarde vamos ter esse trabalho para fazer. E um dos meus meninos, o mais velho, disse: papai, o senhor está muito triste, eu vejo que o senhor hoje não está bem, deixa eu ir com a mamãe fazer esse trabalho. Falei: filho, mas vai ter que pegar peso, vai ter que carregar alguns sacos de lixo. Ele disse: não, papai, deixa eu ir, o senhor fica em casa, ora ao Senhor, esteja em comunhão. E eu fiz assim, fiz como eles disseram, mas o que era para ser uma garagem normal, para se limpar algum lixo, não era. Com a minha esposa e esse menino encontraram um curral de animais abandonado, e os sacos de lixo eram sacos de esterco. Então, quando eles voltaram desse trabalho, voltaram já bem assim, sujos, com um mau cheiro, entraram no chuveiro já para tirar a roupa e se trocar e se lavar, e aquilo aumentou ainda em mim aquele desejo de voltar ao Brasil. Minha esposa comprou um alimento, preparou ali a janta, e quando ela disse que estava pronto para orar, eu chamei os 3. Naquele tempo, a mais velha tinha 11 anos, do meio 10 e o menor 8. E os 3 na minha frente, eu disse: filhos, nós vamos orar agora, é 31 de dezembro, é o último dia do ano, estamos aqui em família, só nós, não temos parente, não temos visita, não temos ninguém. Mas eu queria dizer para vocês que acho que o nosso tempo na Itália acabou. É melhor voltar, filhos, porque o pai não tem o dinheiro do aluguel, as coisas estão difíceis. E antes que piore, vamos voltar. Falei isso de cabeça baixa. Quando eu levantei os olhos, os 3 estavam assim na minha frente, balançando a cabeça que não. Aleluia. Só que o menor, muito assim tomado por Deus, ele pôs o dedinho dele no meu rosto e disse: pai, para o Brasil você não vai voltar.
Deus vai aparecer na tua vida, Deus vai levantar tua cabeça, Deus vai preparar um trabalho para você, porque foi Deus que te mandou aqui na Itália. E eu disse para ele: filho, mas como? Ele fez: não sei. Eu falei: então vamos orar. E ajoelhamos para agradecer. Mas foi muito bonito que ele mesmo, irmãos, pequeno, com 8 aninhos, abriu assim a sua boca e orou. Foi orando a sua oraçãozinha, apresentando as necessidades. Mas no meio da oração ele disse: Senhor, meu pai está muito triste e ele não quer ficar mais aqui, mas nós somos felizes de te servir nessa nação, e nós sentimos que somos enviados teus aqui. Será que o Senhor não pode ouvir a nossa oração? E hoje, antes da meia-noite, mandar um sinal aqui dentro da nossa casa? Aleluia. Irmãos, eu confesso que ouvindo aquilo, fiquei feliz e muito feliz por ver uma criança ter aquela fé de orar assim. Mas ao mesmo tempo lembrei que nós não podemos marcar hora, não podemos estar dizendo quando o Senhor tem que chegar na nossa casa. E eu não queria que a fé daquela criança fosse abalada. Então aquele alimento não teve gosto, foi amargo, foi triste, foi assim, com gosto de derrota. Comi rapidinho, e quando eu pus assim a mão na mesa e encostei a cadeira um pouquinho para trás, eu falei: Luigi, vem aqui que o pai quer conversar com você. Eu ia explicar para ele alguma coisa, não deu tempo, porque tocou campainha na nossa casa. Eu olhei para eles: vocês estão esperando alguém? Não, pai, ninguém. E logo eu fui à porta e perguntei quem era. E do lado de fora respondeu: eu, Dom Franco. Irmãos, era o padre da nossa cidade. Naquele momento eu falei: agora não tem mais o que fazer. O que faltava era essa: o padre vir aqui querer tirar satisfação, fazer alguma confusão por causa da crença. E eu lembrei que naquela semana as crianças, a professora de religião, queria saber da fé e doutrina. Por que eles não participavam da aula de religião? E eu disse: leve o inário da congregação e leia os pontos de fé e de doutrina para a professora, e vocês vão explicar qual que é a vossa fé. E em vez de ter aula de religião, teve aula de inário, porque toda a escola ficou sabendo qual era a fé e a doutrina que eles seguiam. Na minha mente, ali em segundos, irmãos, eu achei que o padre estava ali para tirar satisfação comigo. Eu abri a porta, arrumei uma cadeirinha, ele entrou, sentou-se ao nosso redor, ofereci o alimento e falou: não vim aqui para jantar. E eu carregava assim um semblante triste, de preocupação. Ele disse: mas o que você tem? Eu falei: nada. Pela segunda ou terceira vez ele perguntou, disse: Dom Franco, a verdade? Eu falei: lógico, fala a verdade. Eu falei: o senhor nunca veio na minha casa, já é quase 10 horas da noite, o que o senhor veio fazer aqui hoje, no último dia do ano? Ele disse: eu não vim fazer nada demais, eu só vim aqui para abraçar você, abraçar tua esposa, abraçar os teus filhos e falar para você: feliz ano novo, que Deus te abençoe, que Deus apareça na tua vida. Aleluia. Levante tua cabeça e prepare para você um trabalho. E ele foi falando assim essas coisas e disse: olha, eu estou muito feliz com o que as crianças fizeram na escola. Aleluia. Porque os nossos filhos, eles são só da religião deles por me falta a palavra em italiano. Por tradição. E eles não sabem quem é Deus, eles não conhecem o que é Jesus, o que é o Espírito Santo. E os teus filhos levaram um livro da tua igreja lá na escola essa semana, e nós todos ficamos sabendo da fé e da doutrina que vocês seguem. E assim feliz, ele levantou e começou a abraçar e beijar um por um de nós. Abraçou e beijou minha esposa, as crianças, abraçou e me beijou. E por fim ele disse: feliz ano novo. E foi assim virando para sair. Quando ele estava saindo, ele pôs a mão no bolso e tirou um envelopinho branco e apoiou sobre a mesa da nossa casa. Aleluia. Foi embora e olhou para mim e disse: o Deus que você serve pediu que eu trouxesse isso para você. E foi embora. Quando eu voltei para dentro, irmãos, que eu rasguei aquele envelope, era o dinheiro do aluguel. Aleluia. Era o dinheiro da compra que nós precisávamos fazer. Mas olhei no relógio, era 10 e pouquinho da noite. O Senhor tinha dado um sinal que estava na nossa vida antes da meia-noite. O que temos para dizer nessa tarde, irmãos? Que Deus se serve de quem Ele quer, e Ele aparece na nossa vida para que o seu nome seja glorificado. Louva a Deus, irmãos, que as portas se abriram. Já se passaram 19 anos e muitas coisas o Senhor fez por nós lá na Itália. Da Irmandade de Pescara, de Teramo, eu trago saudações e levarei as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém.
Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 420, 420. Lembrando também que logo teremos a marcação das Santas Ceias por todo o Brasil, se Deus quiser. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Vamos aguardar agora em comunhão que o Senhor nos envie o conselho da palavra, antes informando também a toda a Irmandade que, conforme ouvimos na oração, nesses 2 últimos dias, na segunda e na terça, houve orações para novos anciães e novos diáconos para o estado de São Paulo, a grande São Paulo interior, e no total o Senhor preparou 200 e pouquinhos anciães e quase 350 diáconos, perfazendo um total de 548 novos servos de Deus. Louvado seja Deus! Portanto, nesta noite haverá ordenação de 2 anciães aqui na congregação do Brás, e haverá ordenações também aqui pela Grande São Paulo em outros lugares. E a Irmandade que puder estar, que comparecer, ou verifique no setor, na região, nos próximos dias ocorrerão ordenações praticamente toda a noite. E hoje à noite aqui no Brás, com início às 19 horas e 30, tá bem, 19h30. Aguardemos agora o conselho da palavra por um dos servos de Deus. Deus seja louvado. Amém. Bom, Cláudio, agora, bom, já descansou, vem. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo 126, 1, 2, 6. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião,
estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Queridos irmãos, querida irmandade, este salmo, irmãos, foi escrito no tempo ainda da nação judaica, que tinha sido levada, os judeus levados cativos para a Babilônia, mas depois de 70 anos, por promessa de Deus, voltaram para as terras de Israel. As outras tribos que formavam a nação chamada de Israel, que tinha por capital Samaria, e depois, mais tarde, se tornaram os samaritanos, também foram levados cativos para a Assíria e nunca voltaram, ou em parte alguns remanescentes, e formaram nos dias de Cristo, séculos mais tarde, os samaritanos. Mas as tribos que formaram o povo judaico, a nação de Judá, que foi a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo dos levitas, irmãos, formaram esta nova nação, e a capital era Jerusalém. E pelos judeus, o plano de Deus da vinda de Cristo se concretizou nos séculos que passaram até que Cristo nascesse em Belém. Mas também a nação judaica, o povo judeu, acabou sendo levado para o cativeiro. E quem levou foi Nebuzaradão, o general de Nabucodonosor. Mas tinha um tempo determinado por Deus. E o tempo de Deus, irmão, é diferente do nosso tempo. E passou-se 70 anos, mas chegou o tempo do retorno, chegou o tempo de acabar o cativeiro. E nesta tarde, o Senhor manda esta palavra: a dor vem para todos os habitantes da terra, irmão. O momento da lágrima, da dificuldade, tem os momentos de alegria, mas tem muito tempo também, irmão, de provações, de dores, de preocupações, e isto faz parte da purificação da nossa alma para a nossa própria salvação. E às vezes até algum cativeiro, irmão, cativeiro de ideias que não sai da nossa mente, de alguma dificuldade, seja por causa da saúde, por causa da parte econômica, tudo isto vem, mas tem um tempo determinado por Deus. E o tempo, irmão, de acabar, a dor, a lágrima e a dificuldade também chega. E o salmista, já não mais Davi, o Asaf, ou os de outros salmos, mas aqui um salmista um pouco mais tarde, nos séculos, irmão, entre o tempo de Davi e a vinda de Cristo, nascendo lá em Belém, irmãos, escreveu: quando o Senhor
trouxe do cativeiro os que voltaram. Veja, irmão, como está escrito aqui. Ele está lembrando. Aí ele se inclui agora no restante da frase. Estávamos como os que sonham. De modo que, certamente, ele era um jovem quando voltaram, e agora como um salmista, um homem de Deus, que pôs no pergaminho, irmão, para ficar este salmo pelo Espírito Santo, ele dizia: nós estávamos nesta volta como os que sonham. E nesta noite, nesta tarde está aqui a palavra. Quem sabe algum irmão, alguma irmã, tem muitos testemunhos para contar, mas que ouviu e que o Senhor fez com outro. Saiba que você vai ter obra para contar também. Glória ao nome do Senhor. Obra que o Senhor fará contigo, na tua casa e na tua família. Então ele dizia: olha, parecia sonho, porque no sonho, irmão, tudo é possível. No sonho o pobre fica rico, o faminto tem mesa farta no sonho. Tem sonho que a gente sonha até voando. O sonho, tudo é possível. E o teu sonho vai se realizar. Glória ao nome do Senhor. Eles estavam como quem sonha. Ele dizia: a nossa boca se enchia de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, pelas nações por onde eles passavam, voltando para Sião, irmão, as nações falavam: olha, o Deus deles, o Deus de Israel, fez grande obra com eles. Eles estão contentes. E eles respondiam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Irmãos, eu esperava, e Deus é sabedor disso de todo o meu coração e alma, e Deus se usasse dos servos que aí estão, com muito mais especialidade, irmão. Mas o que o Senhor manda é isto: glória ao nome do Senhor. Alguma lágrima vai se transformar em riso, algum choro vai se transformar em cântico de alegria, porque o Senhor vai fazer retornar. E eles diziam: olha, certamente grandes obras o Deus fez para eles. E eles diziam: grandes obras, sim, grandes coisas o Senhor nos fez, pois livrou, pois o Senhor abriu as portas, o Senhor trouxe de volta, o Senhor tornou a dar. E o Senhor vai fazer isto contigo, irmão, irmã. E quem pediu a palavra, tome a palavra por fé, ela vai ter cumprimento na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Nesta altura que o salmista escrevia, quem sabe já de cabelos brancos, irmãos, e quem sabe na velhice, outras provas passavam lá em Jerusalém. Era momento de alguma preocupação, porque tudo é cíclico, irmão. Tudo é como uma roda gigante. Ora está em cima, ora está no meio, ora está embaixo. Mas depois o ciclo se repete. E o ciclo da provação também se repete. E neste momento da escrita deste salmo, eles estavam em alguma prova. Ou algum inimigo que se levantou, ou alguma situação que se apresentou. E o salmista, entendendo isto, e entendendo esta periodicidade e esta situação cíclica de alegria, de pranto, de dificuldade e de satisfação, de preocupação e de alegria, ele disse: Senhor, agora faça-nos regressar outra vez do cativeiro. Quem sabe algum inimigo à porta, quem sabe alguma ameaça nova. Faça, Senhor, como as correntes do sul. E estas correntes do sul, irmão, quem está em Jerusalém, a parte sul, que vai sair de Israel, que vai sair lá no Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, tem que passar por uma região de deserto, é o deserto de Negev. E ali no deserto, irmão,
existem estas correntes ou torrentes que anualmente, no período de derretimento de neve das altas montanhas, ou alguma chuva longe do deserto, ali não chove, mas as torrentes, ou estas correntes, no derretimento da neve, na chuva, nas cabeceiras, vêm para desaguar lá em Acaba, no Mar Vermelho, e vêm aquelas torrentes de água, levanta até poeira, irmão, parece uma contradição, a água levanta a poeira, mas a correnteza forte faz com que levante poeira, e inunda, e enche, e o deserto se torna terra fértil, floresce, aparece o verde, aparece o colorido das flores, aparecem as borboletas, a vida volta no deserto, glória ao nome do Senhor. E o salmista, irmão, veio na mente dele, esta vida nossa, ela é cíclica. Ora tristeza, ora alegria, ora pranto, ora um cântico de vitória. Glória ao nome do Senhor. Irmão, a torrente de alegria voltará na tua vida, as correntes do sul voltarão, e aquilo que está como uma terra seca transformará em terra fértil, e onde parece que só tem pedra e areia seca, a flor aparecerá, o perfume surgirá e o nome do Senhor será glorificado. E ele então disse, uma profecia: os que semeiam em lágrimas colherão, cegarão a cega da colheita com alegria. E quem anda levando a preciosa semente, andando onde foi trilhado, aberto o risco para semear o trigo, a cevada, outra planta da época, irmão. Então, às vezes vem a dúvida, como estava a dúvida, irmãos, com Gideão, malhando o trigo, será que como ainda? Será que o inimigo não chega primeiro? São as dúvidas do ser humano, irmão. Às vezes o trabalho do plantio ou do fazer fica pensando, será que eu vou colher? Será que o que eu estou fazendo vai dar certo? Então está aqui a palavra, ainda que na semeadura alguém está passando luta, lágrima e dor, continua marchando, irmão. Tenha contigo a preciosa semente, trilha nesta graça com a palavra no teu coração. A palavra frutificará aquilo que você está fazendo ou pretendendo fazer. Faça, mesmo com dificuldade, mesmo com alguma lágrima, porque está aqui a palavra. Quem semeia andando e chorando, voltará, sem dúvida. Se alguém está com dúvida, olha aqui a palavra, voltará sem dúvida, com alegria para a colheita. Irmão, irmã, todos nós que estamos ouvindo esta palavra, irmão, que vem do céu, glória ao nome do Senhor. Creia, o Senhor viu a tua dor, o teu pranto, a tua lágrima, mas conhece o teu coração como um bornal que está repleto de uma semente santa, de uma boa intenção, de amor. Continua semeando, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, as torrentes das águas vivas estão vindo, glória ao nome do Senhor, e vai florescer, e você vai colher, e por onde você passou em lágrimas, você vai voltar com alegria. Será que é comigo, irmã? É contigo, sem dúvida. Será que é contigo, irmão? É contigo, sem dúvida. É a palavra, Deus seja louvado. Vamos unidos agradecer a Deus. Cláudio, determina alguém aí. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia.
Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso eterno Deus e bondoso Pai que estás nos céus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, os nossos joelhos se voltam a dobrar na tua presença, rendendo graça pela esta rica oportunidade de nós estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Te damos graças, Senhor, pela preparação, Senhor, pela visitação do teu Santo e Bom Espírito junto de nós, nos cantados hinos, na oração que foi elevada ao céu, Senhor. Por certo, Senhor, tu escutou e mandou para nós, Senhor, um recado, Senhor, uma palavra, como naquele dia, Senhor, teu povo estava passando por provas, um choro, tristeza, mas tu mandou, Senhor, bendito o teu nome, a alegria, informou para ele que ia aparecer alegria, ia voltar o contentamento, ia voltar a benção tua, Senhor. Quantos, Senhor, que estão passando como se estivesse no deserto, mas essa palavra ela veio para florescer, essa palavra veio para dar vida, para dar alegria no meio do teu povo. Que essa palavra se cumpra aonde estiver dos teus filhos, das tuas filhas, em que lugar deste mundo, Senhor amado, se sentindo como no deserto, tu possa chegar lá, e esses rios, Senhor, que desce do céu, Senhor, bendito o teu nome, cumpra na vida do teu povo. Graça te damos por tudo, agradecemos a ti, Senhor, pela boa comunhão, pela libertação, pela condição, pela alegria de espírito, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Livra, Senhor, nós de pecar e errar na tua presença. Guarda a nossa alma, bendito o teu nome na tua presença. Graça te damos por tudo, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito e eterno. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Outro hino. Tem um hino? Só um momento. Foi pedido aqui o hino 457. Glória a Deus. Aleluia. Uma irmã que pediu. Aleluia. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a todos e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações. Hino da despedida 265, 265. Dois pulsos precedem.